Graça e paz. Eu sou o professor Paulo Cristiano e você está em mais um vídeo do canal Defensores. Hoje, este vídeo é especial para o senhor Bernard Kister, o gordinho favorito da apologética católica, né? Tão simpático, tão arrogante, né? E eu vou falar o porquê ele é arrogante. Você vai perceber nas palavras dele aqui que ele vai tentar responder a um inscrito do seu canal sobre se ele acredita no arrebatamento, e aí ele vai atacar a crença não só protestante, evangélica, de modo geral, mas também a crença principalmente dispensacionalista, a crença pré-tribulacionista. Como os demais católicos que eu já debati sobre esse tema, eu fiz até um vídeo refutando um tal missionário aí que fez um vídeo totalmente esdrúxulo, não sabia ler Lé com Cré a respeito do arrebatamento e só enfiou os pés pelas mãos. Está aqui no card, eu vou deixar para você aqui dar uma conferida, tá? Mas vamos ver o que o Bernardo Kister ele tem a dizer sobre o arrebatamento. Gente, é de dar dó. É de dar dó, tá? Eu já sabia que ele é horrível de Bíblia, porque o cara, numa live ou num vídeo dele, ele nem sabia qual era o último livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, né? Ele não sabia, ele desconhecia. Então, o que esperar de uma pessoa dessa? Você vai esperar que ele conheça a história da igreja, os pais dele? De jeito nenhum. E você vai perceber como que é a ignorância dessas pessoas, mas ele não é um ignorante humilde, ele é um ignorante arrogante. Veja bem, preste atenção. Eu não acredito no arrebatamento porque ele não é bíblico. Ele não é da tradição da igreja, ele não é do magistério, ele não é litúrgico. Olha, eu vou até repetir, eu vou colocar aqui o que ele fala. Ele não é do magistério, ele não é litúrgico. Não, um pouquinho antes aqui. Não é da tradição da igreja, ele não é bíblico. Ele não é bíblico, o arrebatamento não é bíblico. Gente do céu, vamos dar uma conferida na Bíblia Sagrada? Pronto. Vou abrir 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 aqui. Olha o que Paulo diz. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos, olha aqui, arrebatados com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha, eu encontrei o arrebatamento na Bíblia, Bernardo. E agora? Meu Deus do céu, mas isso aqui deve ser coisa de protestante. Não, isso aqui é Bíblia de protestante. As Bíblias católicas não têm isso. Vamos dar uma conferida aqui na Bíblia de Jerusalém, tá? Bíblia de Jerusalém, essa com certeza não tem esse negócio de arrebatamento, porque o Bernardo está certo, né? Eu acho que ele pesquisou todas as Bíblias do mundo e conferiu que não existe esse negócio na Bíblia de arrebatamento. Então vamos conferir o versículo 17 aqui, de Tessalonicenses 4. Vamos ver aqui o que está dizendo, né? O versículo 17. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu encontro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos... Ah, não é possível. Seremos arrebatados com eles nas nuvens? Ah, não é possível. Gente do céu. Não. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia ecumênica, é uma Bíblia mentirosa, é uma tradução falsa, tá? Feita por progressistas. Eu acho que eu vou numa Bíblia mais tradicional, tá? Uma Bíblia mais conservadora, mais tradicional. Vou pegar aqui a edição Ave Maria, a edição Ave Maria da Bíblia Católica. Eu quero desmascarar agora os protestantes, porque isso não está na Bíblia. Isso aqui é erro de tradução dessa Bíblia mal feita, essa Bíblia de Jerusalém. Vamos numa Bíblia conservadora aqui. Versículo 17. Depois nós, os vivos, que estivermos ainda na terra, seremos... Ah, não é possível. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor. Não é possível.
Essa Bíblia aqui fala sobre arrebatamento, Bernardo. E é uma Bíblia católica, mas isso aqui deve ser erro de tradução. Não, 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 não. Vamos na verdadeira tradução, a tradução de Jerônimo. Vamos lá. Vamos conferir na tradução de Jerônimo. Vamos ver se eu tenho a Bíblia aqui online, a Vulgata online, a tradução de Jerônimo. Eu não sei latim, então vocês me perdoem aí a pronúncia. Dende nós que vivamos, que relinquimur simul rapimur. Não, 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 não é possível. Será que isso tem a ver com rapto? Tem a ver com arrebatamento? Bom, só tem uma forma da gente pesquisar. Vamos lá, jogar no pai dos burros moderno, que é o Google, né? Vamos ver o que significa esta palavra aqui. Bom, rapimur é a tradução da palavra grega, e aí tem a palavra no original e a transliteração. Harpagesometas, para o latim. Essa palavra é usada na Vulgata, a tradução latina da Bíblia, para referir-se ao ato de serem apanhados. Até que enfim. Levados ou... não, não é possível. Arrebatados, como no contexto do arrebatamento cristão. O verbo latino rápio significa apanhar, pegar ou tomar para si, sendo a raiz de rapimur. Meu Jesus, então existe esse negócio, Bernardo. Existe na Bíblia. Sabe o que não existe na Bíblia? A sua tese de que não existe o arrebatamento na Bíblia. Tá? Sabe o que não existe na Bíblia? Maria como rainha dos céus, purgatório, não existe na Bíblia a salvação pelas obras, não existe na Bíblia papa, não existe na Bíblia, sabe o que mais? Vamos lá, doutrinas católicas, indulgências, não existe na Bíblia também, vamos lá, a Igreja Católica como a única igreja verdadeira, não existe na Bíblia papas, Pedro como líder supremo e deixou os sucessores, não existe nada disso na Bíblia. Tá? Não existe na Bíblia verdadeira livros apócrifos. Tá? O verdadeiro cânone não tem livros apócrifos no Antigo Testamento. Nada disso tem na Bíblia, mas o arrebatamento está na Bíblia, Bernardo. Que coisa, né? Agora, vamos deixar ele falar mais, porque cada vez que ele fala, mais ele se enforca. Vamos lá. A tradição da igreja, ele não é do magistério, ele não é litúrgico, ele não é tradicional, ele não está no Santos em nenhum lugar. Ele não está nos santos, que ele está falando aqui de patrística, tá? Em nenhum lugar. É uma invenção protestante. É uma invenção protestante. Não está nos santos em nenhum lugar. Nenhum lugar você vai encontrar na patrística o arrebatamento, tá? Será que é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto. Consegui encontrar aqui meu slide. Olha aqui, patrística contra as heresias, Irineu de Leão, que você deve conhecer muito, Bernardo, tá? No livro, no capítulo 5, versículo 29, olha o que está escrito. E, portanto, quando no final a igreja for repentinamente arrebatada disso, olha aí, então existe pelo menos em Irineu de Leão a palavra arrebatamento junto com a igreja. Então a igreja será arrebatada. É dito, haverá tribulação como nunca houve desde o princípio, nem haverá. Então, na ideia de Irineu, que era um herege, claro, né? Era um grande herege, porque ele acreditava no arrebatamento iminente antes da tribulação. E a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Que coisa, né? Arrebatamento Irineu de Leão. Mas será que tem mais patrística aqui, mais patrísticos que acreditavam nisso? Vamos ver agora o Rufino de Aquileia. Que os justos permanecerão para sempre com Cristo, nosso Senhor. Nós provamos acima, onde mostramos que o apóstolo diz: então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrarmos Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não se surpreenda que a carne dos santos seja transformada em uma condição tão gloriosa na ressurreição, a ponto de ser arrebatada ao encontro de Deus, suspensa nas nuvens e levada no ar. Arrebatamento também, Rufino, viu, Bernardo? Vai aprendendo aí. Eu acho que você nunca leu esses textos, né? Vamos lá. Agora, Agostinho, será que ele vai falar sobre arrebatamento? Bom,
Essa parte aqui, olha, que nos interessa, ó, tá? Pois não podemos dizer que seja impossível que ambos morram e ressuscitem, enquanto são carregados pelo ar. Pois as palavras, e assim estaremos sempre com o Senhor, não devem ser entendidas como se ele quisesse dizer que sempre permaneceremos do ar com o Senhor. Pois ele mesmo não permanecerá lá, mas apenas passará por ela quando vier. Pois iremos ao encontro quando ele vier. Pois sendo arrebatados pelas nuvens, certamente não são semeados, nem retornam à terra, quer não experimentem nenhuma morte ou morram por um momento no ar. Também Agostinho fala sobre arrebatamento, Bernardo. E agora vamos ver quem mais fala. João Crisóstomo. Se ele está prestes a descer, por que razão seremos arrebatados? Por uma questão de honra, pois quando um rei entra numa cidade, aqueles que estão em honra saem para encontrá-lo. E nós, negrito final, e nós seremos arrebatados nas nuvens. Parece que João Crisóstomo, Agostinho, Rufino, Irineu até agora acreditam no arrebatamento, né, Bernardo? Só você que está perdendo aí de zero, né? Eu acho que a patrística inteira acredita em arrebatamento. Olha aqui. Agora vamos para o Pseudo-Efraim. São fragmentos que foram descobertos, fragmentos da Idade Média que foram descobertos. E olha que interessante, esse pai da igreja acreditava num pré-tribulacionismo, que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Olha o que ele diz, porque todos os santos e os eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação, que está para vir, e são levados ao Senhor a fim de que não vejam a confusão que está para submergir o mundo por causa de nossos pecados. Olha aí, então, quer dizer que nós seremos levados para não sermos condenados neste mundo perdido. Agora, quem nós temos aqui? Cirilo de Alexandria. Eu não sou muito fã de Cirilo, mas de vez em quando ele acerta algumas coisas. Olha o que ele diz aqui no seu comentário de Lucas, no Sermão 118. Mas como ele mesmo diz, ele enviará os seus anjos e eles escolherão os justos e os santos dentre os pecadores e os farão chegar a ele. Aí, olha o negrito. Algo nesse sentido também é declarado pelo sábio Paulo. E aí ele vai citar o quê? Justamente aquele versículo que nós lemos. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, o que Cirilo está ensinando é o arrebatamento. O arrebatamento. Será que tem mais gente que ensina isso? Vamos ver, vamos ver. Eucumênios, comentário do Apocalipse. Foi um bispo da Idade Média. Ele diz no comentário do Apocalipse, como a visão profética ainda não descreveu a segunda vinda do Senhor, quando os santos serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Salvador, como diz o santo apóstolo, a visão os mostra como arrebatados de antemão e como já tendo obtido a bem-aventurança que os aguarda, pois o que é mais abençoado do que ser considerado digno de estar com Cristo e contemplar o trono divino? Então, mais um pai da igreja herege, hein? Que acreditava no arrebatamento. Vamos lá, vamos lá. Cassianos de Arles, deve ser esse o nome dele. Exposição do Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu dizendo, subam para cá. E eles subiram para... e eles subiram para o céu, numa nuvem. O apóstolo falou sobre isso quando disse, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar Cristo. Mais um pai da igreja que, mais um patrístico que acreditava no arrebatamento. Temos mais aqui? Temos mais sim. Opa. Agora, André de Cesareia, no comentário do Apocalipse 12. Os santos são arrebatados em meio às tentações, para que não sejam subjugados por dificuldades além de suas forças, e serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Quem diria, hein, André? Seu herege. Quem está certo é o gordinho mais fofo da internet, da apologética católica, Bernard Kister. Muito bom. Quem mais nós temos aqui?
Venerável Beda, exposição do Apocalipse 19. E os exércitos que estão no céu o seguiram em cavalos brancos. Com o corpo branco e puro, a igreja imita Cristo, por causa da luta de sua batalha. Ela recebeu por direito o nome de exército. Depois de se esconderem reunidos de todas as nações e levados para o céu, os santos seguiriam a Cristo até a batalha final contra os reis da terra. Então reinariam com Cristo na terra por 1000 anos. Meu Deus, isso aqui parece dispensacionalismo, né? É igualzinho dispensacionalismo. A igreja arrebatada, ela é escondida da tribulação que vem sobre as nações, ela volta com Cristo e reina com ele durante 1000 anos. Poxa vida, hein? Mais um que acreditou no temível e famigerado arrebatamento que não está na Bíblia e nem nos pais da igreja. Pois é. Vamos ver o que o gordinho fala mais aqui. Protestante moderna do século XIX, que provavelmente nasceu com o Darby. Ele diz que esse negócio de arrebatamento não está na Bíblia, não está nos pais da igreja e provavelmente nasceu com Darby aí no século XIX. É coisa do Darby, é coisa de louco, de protestante, né? Agora, se ele tivesse um pouquinho a pachorra de ter pesquisado um pouquinho, não ficar dando palpite, é palpiteiro, né? Palpiteiro. Fica dando palpite no que ele não sabe. Ele poderia saber que existe um livro muito bom, esse livro aqui, olha, é Dispensacionalismo, antes de Darby. Ô Bernardo, presta atenção, ó, do Dr. William Watson. Ele fez uma varredura histórica nos pais da igreja, desde o primeiro século até o século XX, tá? Até o século XIX, antes de Darby. E ele fez um apanhado para ver se esse negócio de arrebatamento, de 7 anos de tribulação, de anticristo, será que isso é coisa dos pré-tribulacionistas? Será que isso é coisa dos dispensacionalistas? Será que isso é coisa do Darby? Não, ele concluiu, esse historiador concluiu que o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, as ideias de Darby já estavam germinadas muito antes dele. E ele vai passar pela Idade Média, ele vai passar pela Reforma Protestante, pelos puritanos, por alguns pastores batistas, até chegar em Darby. Olha aí, e ele vai mostrar que muitos acreditavam nas mesmas coisas que Darby acreditava, né? Então, mais uma vez, o gordinho fofo da apologética católica, ele está redondamente enganado, né? Redondamente enganado. Vamos ver o que ele vai falar no final aqui. É um tradutor, expositor bíblico. Gente, o arrebatamento é um negócio idiota. O arrebatamento é um negócio idiota. Quer dizer, a Bíblia é idiota, o apóstolo Paulo era idiota, os pais da igreja que eu citei até agora são todos idiotas na concepção do único inteligente. Inteligentinho, como dizia o Pondé. O inteligentinho da apologética católica, só ele que sabe que não existe arrebatamento nem na Bíblia e nem nos pais da igreja, claro. Eu lanço um desafio. Se você achar o arrebatamento no Apocalipse, te dou 100 pila. Fica a aposta. Meu Deus do céu, que cara pobre, né? 100 pila. Eu pensei que ele ia dar R$1000 aí. Se ele deu 100 pila é porque ele não tem tanta segurança assim. Porque senão você aumentaria sua aposta, né? Mas eu vou te dar, Bernardo, R$1000. R$1000 para você encontrar Maria como rainha dos céus no Apocalipse. R$1000, mas sem pila não, tá? R$1000 eu vou te dar. Me encontre Maria como rainha dos céus no Apocalipse para mim, tá? Onde está Maria no Apocalipse? Tá aí o desafio. Sem pila não, 1000 pilas para você encontrar Maria como rainha dos céus no Apocalipse. Agora, o arrebatamento você encontra no Apocalipse, claro. Tanto é assim que o Juan de Oliveira fez um vídeo, né, respondendo ele, e ele fez uma contra-resposta que nós vamos ver agora, só que o rasgado, aliás, o remendo saiu pior do que o rasgado. Muito pior, porque ele vai tentar interpretar textos e vai se contradizer com este vídeo que você assistiu agora. Deixa eu ver se eu encontro o outro vídeo dele aqui,
para nós vermos o que ele vai falar, gente. Olha, é coisa de maluco. Vamos lá. Hoje eu postei nos stories um desafio para os protestantes, que é provar, com base no livro do Apocalipse, que o arrebatamento secreto dos protestantes é uma verdade bíblica, e prometi um pix de R$100 para quem conseguisse. Veio o tal de João. Ó, a primeira coisa que nós vamos consertar aqui é a questão do arrebatamento secreto. Tá? Arrebatamento secreto. Primeiro, ele falou que não existia arrebatamento. Agora, nesse segundo vídeo, depois que o Juan já mostrou algumas provas para ele mudou o discurso. Você percebe que quando a pessoa não entende nada de Bíblia e nada de história da igreja, ela tem que ficar reformulando os seus argumentos, né? Rebolando, fazendo exegese de círculo solar, de estica-encolhe. Esse é o apologista que fez um curso para ensinar as vítimas católicas a combater os protestantes. Eu acho que é 250 ou 300 reais o curso dele. Parabéns, você que é católico e adquiriu o curso dele, tá? Você está cheio de falácias, erros de raciocínio, você está com completo ignorante de Bíblia e de história da igreja. Mas, enfim, o arrebatamento secreto não é proferido por nenhum dispensacionalista. Ninguém que segue a escola de Darby acredita no tal de arrebatamento secreto. Primeiro que a gente tem que contextualizar, eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de arrebatamento secreto, tá? Porque eu sei, por exemplo, na Confissão de Fé das Assembleias de Deus, eles colocaram lá a crença no arrebatamento que será secreto, tá? Eu tenho vários amigos meus apologistas que são dispensacionalistas clássicos que acreditam no arrebatamento secreto. Agora, quando os anti-pré-tribulacionistas falam em arrebatamento secreto, não é a mesma definição que nós temos de arrebatamento secreto. Eu não gosto de usar essa palavra arrebatamento secreto, tá? Eu sigo mais a linha dos dispensacionalistas revisados. Mas o que os clássicos falam, os dispensacionalistas clássicos falam sobre arrebatamento secreto, é simplesmente que somente os santos verão a vinda de Cristo. Assim como lá no Monte das Oliveiras, no final de Atos dos Apóstolos, Jesus estava subindo aos céus. A Bíblia fala que ele foi elevado aos céus numa nuvem e foi ocultado e foi para o céu nessa nuvem. E o que o anjo fala? Assim como você viu ele ir, ele voltará. Voltará onde? Nas nuvens. Todo mundo viu ali Cristo subindo para o céu? Não. Somente os discípulos representando a igreja. Somente eles viram Cristo, somente os fiéis viram Cristo subindo aos céus. E o anjo fala, assim como vocês viram ele ir, ele também virá. Ou seja, quando Jesus vier arrebatar a igreja, somente os santos verão. Não é o mundo inteiro. Isso não quer dizer que Jesus não virá na sua parousia. Então, arrebatamento e parousia são coisas diferentes. Tá? Os clássicos falam que são duas fases da parousia. Tá? A fase 1 do arrebatamento, há um hiato de tempo de 7 anos, depois a própria vinda de Cristo, ou seja, a parousia. E aí sim vai se cumprir o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que todo olho o verá. Tá bom? Agora, quando quem é contra os dispensacionalistas acusa os dispensacionalistas de falar sobre arrebatamento secreto, eles estão associando com uma maluquinha lá do século XIX chamada... esqueci o nome, é MacDonald, o sobrenome dessa menina. Era uma maluca lá, tipo Ellen White da vida, que tinha visões e começou a pregar lá num tipo de um arrebatamento secreto. Só que o arrebatamento dela não é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista. E esse negócio aí de ser secreto, ela inventou dizendo que apenas alguns iluminados, depois, antes da segunda vinda, seriam levados para o céu. Isso não tem nada a ver com dispensacionalismo e nem pré-tribulacionismo. Então é por isso que, por exemplo, o Centro de Pesquisas Pré-Tribulacionistas nos Estados Unidos, cujo presidente é o Dr. Thomas Ice, ele
escreveu um artigo negando, olha, nós não acreditamos em arrebatamento secreto, fazendo referência a esse tipo de arrebatamento da McDonald's. Agora, em outros artigos, ele vai falar que apenas os santos verão, o mundo inteiro não verá. O mundo inteiro não verá. Ah, mas ele vai vir com alarido e trombeta, vai vir com barulho, e daí? Isso não quer dizer que o mundo vai ouvir este barulho. Apenas a igreja ouvirá esse barulho, né? Então, é simplesmente encaixar os textos bíblicos que fica tudo certinho, tá? Não precisa fazer essa confusão, que, aliás, os católicos, eles não têm nenhuma linha escatológica. Eles estão perdidos. Tem católico que é preterista, a maioria são amilenista, que é a doutrina da Igreja Católica, né? Mas eles não se identificam assim. Quer dizer, é uma escatologia. Tem um livro, um curso de escatologia do Dom Estevão Bittencourt, já falecido, e ele vai falar sobre escatologia. Tal. Ele não vai tocar uma vez nos textos de Tessalonicenses e 1 Coríntios que nós iremos ver. Em nenhum momento, nem João 14, que são os textos que falam sobre arrebatamento. Nenhum deles. Eles vão falar daqueles textos que falam sobre a parousia, quando Jesus virá visivelmente, seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, ele virá julgar o mundo e tal. Aí sim ele toca. Mas esses outros textos, ele não toca. Então, a escatologia católica, ela é um geralzão, tá? Ele é um geralzão ali. Então, a pessoa não precisa estudar muito. Assim como o Bernard, né? Que é um preguiçoso intelectual na área de escatologia. Oliveira, que já faz tempo que está me incomodando aqui, querendo debate, coisas da internet, e supostamente provando isso com alguns textos bíblicos. Então eu resolvi aqui finalmente dar um tostão da minha voz para ele e responder com o que nós podemos fazer aqui nesses limites do Instagram. Vamos lá. Primeiro, sobre a falácia do arrebatamento pré-tribulacionista ou pós, não me importa. Veja, é uma ideia popular. Ó, olha o que ele está dizendo. Primeiro, no primeiro vídeo que você viu, ele nega tudo. Não existe arrebatamento, nem na Bíblia, nem nos pais da igreja. Agora, depois do Juan ter colocado ele sobre o muro, citando não só a Bíblia, mas pais da igreja, o discurso já mudou. Não, agora não existe esse negócio de arrebatamento secreto, que o Juan nem tinha tocado, e não existe esse negócio nem pré e nem pós. Mas aí ele vai se contradizer. Ele nem percebe que ele entrou numa contradição, né? Que ele deu um tiro no pé. Mas vamos deixar ele falar, porque você deixando a pessoa falar é a melhor maneira de você encontrar a contradição nela. Entre certos grupos evangélicos, na maioria deles, de que haverá um arrebatamento secreto dos justos que morreram em Cristo na chamada grande tribulação, ou seja, que é uma teologia. Como é que é o negócio? Peraí, eu não peguei essa parte. Na maioria deles, de que haverá um arrebatamento secreto dos justos que morreram em Cristo na chamada grande tribulação. Gente, olha a confusão. Ô Bernardo, vamos fazer um negócio, meu filho. Você quer falar sobre dispensacionalismo, pré-tribulacionismo? Aprenda com quem é mestre nessa área, tá? Quem são os proponentes dessa doutrina? Por exemplo, Michael Vlach, dispensacionalismo, crenças essenciais e mitos comuns. Só esse livro aqui já evitaria de você falar tanta besteira como você está falando e vai falar ainda. Nós temos outro aqui que é Entendendo o Dispensacionalismo, do Thomas Ice, tá? Seria interessante, é um livro fininho, ó, dá para você ler assim em uma sentada, tá bom? Outro de um pouco mais fôlego, que na verdade são vários artigos de diversos teólogos dispensacionalistas de renome, esclarecendo a controvérsia sobre os tempos finais, quando a trombeta soar. Tá? São diversos teólogos dispensacionalistas. Evitaria de você falar tanta besteira sobre o dispensacionalismo. Joey Pentecoste, tá? Manual de Escatologia, tá? Já é um livro mais grosso, mais de fôlego. Tá? Evitaria de você passar vergonha a respeito de falar de coisas que você não sabe. Olha o que você está dizendo. Bom, deixa eu colocar novamente aqui. Falácia do arrebatamento pré-tribulacionista ou pós, não importa.
Veja, é uma ideia popular entre certos grupos evangélicos, na maioria deles, de que haverá um arrebatamento secreto. Ó, primeiro ele falou, ó, é pré ou pós, não importa. Quer dizer, ele colocou tudo no mesmo saco, sendo que não é assim. Dentro do mundo evangélico existe linhas escatológicas diversas, Existem os pré, os pós, existem os mides, tribulacionistas, existem os amilenistas, pré-milenistas históricos, pré-milenistas dispensacionalistas, existem os pós-milenistas, os amilenistas. Quer dizer, existe uma diversidade, uma complexidade muito grande dentro da escatologia protestante. Agora, como ele não entende de nada, está dando palpite, o que ele faz? Ele põe no mesmo saco e fala, ó, não importa se é pré, é pós, é que os caras acreditam no arrebatamento secreto. Meu Jesus amado. Esse é o grande apologista que vende o curso a 300, 200, 300 reais na internet para combater protestantes. Dos justos que morreram em Cristo na chamada grande tribulação. Os pré-tribulacionistas nunca ensinaram arrebatamento da igreja na grande tribulação. Quem ensina isso são os midi-tribulacionistas, que falam que nós passaremos pela grande tribulação, mas, aliás, pela tribulação, agora quando chegar a grande tribulação, os 3 anos e meio finais, aí a igreja será arrebatada. Talvez faça jus a eles, mas como eu sei que você não entende nada de escatologia protestante, eu sei que você colocou no mesmo saco e está falando um monte de besteira, né? Tribulação, ou seja, que é uma teologia muito moderna, que não tem muito laço na tradição da igreja, e que grandes intérpretes da escritura ao longo dos séculos negaram. Essa interpretação nasceu com Nelson Darby, como eu já falei, no século XIX, é uma novidade teológica no campo cristão. Não é uma novidade teológica, tanto é que eu citei o livro, né, do Dr. William Watson, sobre pré-tribulacionismo e dispensacionalismo antes de Darby. É um livro de fôlego, um livro de uma pesquisa muito boa, que eu recomendo a todos que queiram tirar suas dúvidas a respeito do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo antes de Darby, tá? Darby, na verdade, o que ele faz? Ele sistematiza, ele não criou nada. Darby, ele sistematizou a doutrina escatológica do pré-tribulacionismo, só isso. E outra coisa, não venha confundir pré-tribulacionismo com dispensacionalismo. Eles podem andar juntos, mas não são a mesma coisa, tá? Aliás, existem dispensacionalistas que não são pré-tribulacionistas. A maioria esmagadora, 99,9% dos dispensacionalistas também são pré-tribulacionistas, mas está surgindo alguns dispensacionalistas que não são pré-tribulacionistas. Então, para você ver como que é complexa essa questão. E o gordinho mais fofo da apologética católica, ele quer desvendar em alguns minutos num videozinho de Instagram dele. Que pretensão, hein? E é bem típica do espírito iluminista e modernista da sua época, portanto, vamos dizer assim, em si mesma suspeita. Cara, o que isso tem a ver com o espírito iluminista? O que tem a ver? Esses caras são pirados. Esses caras dessa ala olavista, eles são pirados com esse negócio de iluminista, porque para eles tudo é o complô iluminista, tá? O complô contra a igreja, contra a sociedade, tudo é um complô. São as teorias da conspiração que bruxuleiam aí a imaginação, a mente desses caras. Esses caras são doidos, meu. Depois, os textos citados pelo dileto protestante começou pelo primeiro texto, que é 1 Coríntios 15, 52 a 53, que diz: no momento, num piscar de olhos, ao som da trombeta final. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário, de São Paulo, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Este trecho não fala do arrebatamento separado, secreto, pré-tribulacional, pós. Está claramente situado no fim dos tempos, no momento da ressurreição final, como diz lá Jesus em João 5, como também testificam outros versículos, como os precedentes. Então, é um evento universal, visível, glorioso, associado à segunda vinda e o julgamento final, em corpo que nós seremos julgados, como disse Cristo. Ou seja, não é uma retirada secreta dos justos. Depois ele citou o primeiro... Bom, primeira coisa, esse texto sozinho, ele não diz sobre um arrebatamento ali, tá? Só que nós precisamos associar esse texto com outros textos, assim como o Juan Oliveira fez. Muito bem colocado.
Aliás, no seu primeiro vídeo ele já citou isso. Ele já fez essa associação. Por quê? Porque ali, olha o que diz o texto. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. A Bíblia, 1 Coríntios. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha, nem todos estaremos mortos, então Paulo faz uma diferença entre um grupo e outro. Um que está morto e o outro que está vivo. E ele fala que um dos grupos será transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, olha a diferença que Paulo faz. E nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aqui Paulo está deixando bem claro uma distinção entre aqueles que estão vivos e os que estão mortos. Os que estão mortos serão ressuscitados. Os vivos serão transformados. Ele não usa a palavra ressuscitado aqui. Aí ele vai falar, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, tanto os santos que estão mortos serão ressuscitados e receberão um novo corpo, assim como nós que estamos vivos seremos transformados. Só que Paulo, ele vai falar da ressurreição em outros textos também. Tá? Ele não vai parar apenas em 1 Coríntios capítulo 15. Em outros textos ele vai falar da ressurreição junto com o arrebatamento. E é isso que o Bernardo não entende. Aliás, o cara que não sabe quem escreveu o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, vai saber de algo tão complexo como a questão de escatologia, né, do arrebatamento? Claro que não. Vamos deixar ele falar aqui. 1 aos Tessalonicenses 4, 16, 17, que aí sim cita o arrebatamento. Fala assim. Aí sim cita o arrebatamento, olha. Mas no primeiro vídeo você não falou que não existe arrebatamento, nem na Bíblia, nem nos pais da igreja? Né? Que é uma coisa idiota o arrebatamento. Agora você descobriu o arrebatamento depois que o Juan citou para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que coisa, né? Que guinada essa, né, gordinho? Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com voz de arcanjo, ao som das trombetas de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, Paulo diz, os vivos que tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então parece que está provado, ainda não segundo Apocalipse. Mas veja, esse é um texto... Não segundo Apocalipse. Cara, Paulo está falando sobre o arrebatamento. Não importa se aparece ou não explicitamente arrebatamento no Apocalipse. Acontece que a igreja, em algum momento, ela será arrebatada. Tá? Se não aparece explicitamente a palavra arrebatamento no Apocalipse, a gente verifica muito bem a igreja sendo glorificada no céu, nas bodas do Cordeiro. E é interessante que a palavra igreja, ela vai até o capítulo 4 no Apocalipse. Depois do capítulo 4, quando entra a grande tribulação, a palavra igreja some. Vai aparecer depois no capítulo 19, quando a igreja volta com Cristo para guerrear contra o anticristo. Então, a gente percebe que a igreja, em algum momento, mesmo que o Apocalipse não mostre ali, ou de forma literal que a igreja foi arrebatada, nós temos várias alusões. Por exemplo, o capítulo 4, João é arrebatado até os céus. Pode ser um símbolo do arrebatamento da igreja? Pode. No capítulo 11, as duas testemunhas são arrebatadas. Mas as duas testemunhas, como ele vai falar, não é coletivo. Não é coletivo. Não importa. Ali há um arrebatamento. Você diz que não haveria arrebatamento na igreja, no Apocalipse. E há arrebatamento, tanto de João quanto das duas testemunhas. Então o cara não sabe nada de Bíblia e vai soltando besteirol em cima de besteirol e depois tem que ficar se corrigindo aí, né? Clássico, usado por estes rapturistas, como nós podemos chamá-los. É o texto clássico. Se é o texto clássico, por que você diz que não estava na Bíblia?
né? Eu acho que você nem sabia desse texto. No entanto, é o seguinte, disse aqui neste texto de apenas de um único evento escatológico. A voz do arcanjo, a trombeta do anjo, ou seja, algo estrondoso, público, escatológico, não é secreto. Por que não? Aonde está escrito que não é? Aonde está escrito que todo mundo vai ouvir a voz do anjo, o alarido, a trombeta? Aonde está escrito isso? Não no texto bíblico. Ali os santos ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Essa simbologia toda é tirada tudo do Antigo Testamento. Porque quando o povo de Deus precisava reunir o povo para poder marchar, era tocada uma trombeta. E somente o povo de Deus ouvia essa trombeta, e só eles entendiam essa trombeta, porque tinha alguns sons característicos, tá? De parar, de recuar, de avançar. Tocava 2 vezes, era uma coisa, tocava uma vez, era uma outra coisa completamente diferente. Então, os santos do Antigo Testamento, o povo de Israel, entendia. Então, essa imagem das trombetas sendo tocada para reunir o povo no Antigo Testamento é transferido para os eventos finais. Agora, quem que ouvirá? O mundo inteiro? Os incrédulos ouvirão? Claro que não. Isso só demonstra que ele não entende nada de Bíblia Sagrada, né? É lastimável, gente. O arrebatamento é ao encontro de Cristo nas nuvens nos ares, não para fugir da tribulação, mas para recebê-lo que vem na glória, como era de costume nas cidades da antiguidade. Essa ali é a imagem, né? O cidadão saiu ao encontro do rei ou do general vitorioso para retornar com ele num cortejo triunfal à cidade para o julgamento. Os justos de São Paulo irão julgar até mesmo os anjos. Calma aí. Tudo bem, não tem nada a ver os justos julgaram. Isso vai ser lá no juízo final. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando ali do arrebatamento. E essa imagem de que existia um cortejo, existia... Paulo está usando ali, vamos dizer assim, um cortejo imperial, onde as pessoas saíam, né, para receber aquele rei e voltar com o rei. Já foi desmascarado isso aí. Paulo não está usando essa metáfora. Não é essa metáfora que Paulo está usando. Paulo está usando uma outra metáfora. A metáfora do casamento. Porque quem está sendo arrebatado é a noiva do cordeiro. Agora, se você perceber como que era o casamento no Antigo Oriente, principalmente dentro da cultura judaica, você perceberá que o casamento ele tinha algumas fases. A fase da contratação do noivo e a noiva, eles ficavam noivos e já valia como se fosse um casamento, tá? Só que o noivo iria se preparar e a noiva se preparar. Então tinha um hiato de tempo. Depois desse hiato de tempo, a qualquer momento, o noivo viria buscar a noiva. Tá? Ele vinha, buscava a noiva com um cortejo, e a Bíblia fala que Jesus virá com os anjos. Então o noivo vinha com o cortejo, buscava a noiva, tirava a noiva da casa dela e levava a noiva para a sua verdadeira mansão, aonde eles iriam morar para sempre. Essa é a metáfora que Paulo está usando. Não tem nada a ver de cortejo, Isso foi baseado numa má tradução ou numa má interpretação da palavra no grego ali, encontrar o Senhor nos ares. Então, essa palavra encontrar, muitos intérpretes falam que essa é uma palavra técnica para justamente aquele populacho que sai da cidade para encontrar o rei e voltar com o rei. Só que muitos intérpretes, muitos especialistas já descartaram essa ideia. Ali não é uma palavra técnica. Aquela palavra encontrar não é uma palavra técnica para falar sobre este evento imperial que aparece em alguns manuscritos gregos, né, seculares da Grécia. Não é isso. E é isso que ele está se baseando, tá? Agora, quando a gente vai para dentro da cultura hebraica, aí sim nós encontramos um verdadeiro paralelo, uma verdadeira metáfora com o arrebatamento da igreja e o casamento no mundo hebraico da época.
para nós vamos com ele nos ares, para então chegar com ele aqui na terra para o julgamento final. Não tem nada de subir em corpo aqui, depois ir para o céu e ficar perambulando como uma alma penada. São Tomás de Aquino interpreta. Tá. Então, eu gostaria, Bernardo, e aí eu vou fazer uma aposta com você, tá? Mais uma, tá? Eu já fiz uma, eu vou fazer outra agora. Vamos lá. Olha o que diz aqui, João, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, Bernardo, essa promessa de Cristo aqui, ela se cumpriu onde? Aonde que ela se cumpriu? Ela não vai se cumprir nunca, porque aqui é bem claro. Jesus foi para a glória, preparar lugar, ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, e foi preparar lugar. E ele prometeu que ele voltaria e levaria os seus para ele mesmo, para onde ele estiver, nós estejamos junto com ele. É praticamente isso que está falando Tessalonicenses. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha aqui, ele vai falar da ressurreição, olha. Digo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A mesma coisa que Paulo está falando no capítulo 15, lá de 1 Coríntios, que o Bernardo quis descartar, né? Não, ali é ressurreição, não tem nada a ver com arrebatamento. Mas olha aqui Paulo falando da ressurreição dos dois grupos, os que dormem e os que estão vivos, tá? E aí ele vai introduzir aquilo que o Bernardo odeia, que é o arrebatamento, mais que a esperança dos santos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui não fala que o mundo ouvirá. Aqui diz que os que morreram em Cristo obedecerão esse comando e ressuscitarão primeiro. Então, quem que vai obedecer? Os que morreram em Cristo, Bernardo. Aprenda com o texto bíblico. Depois nós, os que ficarmos vivos, quem é esse nós aqui? O mundo? Não, os fiéis em Cristo, que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Então a gente vê que 1 Tessalonicenses e 1 João 14 é a mesma promessa, é a mesma, tanto é assim que elas são semelhantes em tudo. Eu deixei aqui um esqueminha marcado para você entender isso, olha. A promessa, até nos mínimos detalhes, é igual. Olha, não se turbe o vosso coração, de João capítulo 14. E Paulo fala, para que não vos entristeçais. Quer dizer, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem aflitos, não fiquem tristes, para que não vos entristeçais. Vermelho com vermelho. Olha. Depois, o verdinho. Porque se cremos, aí o verdinho, ó, crede também em mim. Então, não entristeceis, acreditem, as duas partes, as duas passagens falam a mesma coisa. Primeiro fala para você não ficar triste, depois fala para você crer. Aí depois, olha, no roxinho aqui, no lilás, roxo, sei lá, eles mencionam Deus e Cristo. Mim significa Cristo. E aqui Deus. Olha aqui em Tessalonicenses, Jesus e Deus, da mesma maneira. E aí fala sobre o que ele estava dizendo para eles. Olha, eu vou-nos teria dito. Ou seja, eu estou dizendo a vocês. E aqui Paulo, digo-vos, pois isso pela palavra do Senhor. Aqui é Jesus que está dizendo, aqui Paulo fala que está dizendo pela palavra do Senhor. Aqui a promessa, virei outra vez. Aqui a promessa, a vinda do Senhor.
Aí, outra promessa, vos levarei. Outra promessa, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Para mim mesmo. Outra promessa, a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, ele vai levar para ele mesmo, e aqui Tessalonicenses fala que nós iremos ser levados para encontrar com ele mesmo nos ares. E por último, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí Tessalonicenses fala, estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, onde ele esteja, nós estaremos com ele para sempre. É a mesma promessa, até as coincidências frasais, né? Você pode perceber que está falando da mesma coisa. Então, esse texto pode muito bem complementar 1 Coríntios capítulo 15, sim, sem nenhum problema, né? E aqui, de um modo mais claro, né? João 14, 1 Tessalonicenses 4,13. Aflição, tristeza, acreditar, crer, Deus e Jesus te disse, digo a vocês, a volta, a vinda do Senhor, receber vocês, arrebatar vocês para mim mesmo, para encontrar o Senhor nos ares, esteja onde eu estou, esteja sempre com o Senhor. Quer dizer, é a mesma coisa, a mesma promessa, né? Não para o gordinho mais fofo da apologética católica, né? Que odeia o arrebatamento. Até isso na Suma Teológica, no suplemento questão 84, a parte A, como um evento glorioso, coletivo, e não secreto como uma fuga. Mas vamos ao texto de Apocalipse 11, 11 a 12. Aqui mostra a inépcia mental e bíblica desse cidadão aí. Por isso que eu não dou atenção, porque não dá. O texto diz assim, depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito de vida nas 2 testemunhas de Deus, e eles se levantaram sobre os seus pés e grande temor caiu sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi para aqui, e subiram a nuvem no céu, enquanto os seus inimigos os contemplavam. Aí ele falou, tá vendo aqui, ó, é a ressurreição, o arrebatamento. Puta merda. Vou falar pra vocês, gente, é duro. A gente percebe como que esses caras, né, esses caras que vão do protestantismo para o catolicismo, como que eles se transformam. Meu, tem um tal de Conde aí, o cara só fala palavrão. Na mesma frase, no mesmo fôlego em que ele fala Cristo, ele fala um palavrão. Aqui você vê o cara soltando um palavrão, tratando de temas bíblicos. Temas bíblicos. Dá para você ver o tipo de santificação que essa gente tem, né? Como que eles têm temor de Deus, né? A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio, aliás, Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração, né? E cai muito bem aí nesses católicos, né, que querem pousar de santos aí, de melhores, né, do que os protestantes. Enfim, não falando que não existe protestante que também não fala palavrão, mas isso é uma anomalia entre nós. Agora, entre os católicos, isso é muito normal. Sim, esse texto, quando você lê com atenção os versículos anteriores e posteriores, nada tem a ver com o arrebatamento coletivo dos fiéis, menino. Refere-se às 2 testemunhas, que segundo os padres da igreja, provavelmente são Enoque e Elias, que não haviam morrido, né, ou profetas e mártires, né? E a subida deles ao céu é visível e limitada a eles. Ou seja, é uma parte da visão simbólica do Apocalipse, e não de um evento literal, secreto, universal para ser confundido com a parousia ou vinda de Cristo. Ou seja, não existe nenhum momento, Tipo assim, peguei, agora sim eu desmascarei o protestante. Com certeza o Juan, ele citou esse texto não para falar sobre a igreja. Eu não lembro de ter ouvido isso do Juan, mas sim para falar da palavra arrebatamento. Eu acho que foi nesse sentido. Eu posso estar enganado, claro. momento da Escritura, a doutrina de um arrebatamento secreto dos justos, antes ou depois, ou separado da segunda vinda de Cristo, é uma coisa só. Mesmo nos grandes exegetas protestantes. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. A gente percebe, assim como no Antigo Testamento, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo não era uma coisa só, mas estava tudo misturado e exigiu o quê? Discernimento para você discernir o que era a primeira vinda e o que era a segunda. Tanto é assim que os judeus entraram em parafuso. Eles confundiram completamente a primeira com a segunda vinda de Cristo. Por quê? Eles acreditavam no Cristo da segunda vinda, que viria acabar com seus inimigos, colocar Israel por cabeça, né, instaurar um reino de paz e alegria. Eles achavam que o Messias teria que vir dessa maneira.
Não no capítulo, não aquele Messias do capítulo 53 da primeira vinda. Então eles fez uma total bagunça na escatologia do Antigo Testamento. Assim como muitos católicos fazem, aliás, todos os católicos fazem, né? Eles não conseguem discernir o arrebatamento de parousia, né? No arrebatamento, nós subiremos com Cristo. Na parousia, nós desceremos com Cristo. No arrebatamento, Jesus, ele vem para a igreja. Na parousia, ele vem para julgar o mundo. São coisas que eu poderia ficar aqui citando várias diferenças entre arrebatamento e parousia, né? Mas eu não vou culpar, né? O cara não sabe nem quem escreveu o último livro da Bíblia, é pedir demais para ele fazer a diferença entre parousia e arrebatamento. Como Calvino e Lutero, embora equivocados em várias coisas, eles não sustentavam este disparate teológico, senhor. Ele ficou citando pais da igreja, eu poderia citar outros também dizendo o contrário, provando que só o magistério pode resolver a querela, né? Só o magistério. Rapaz, o seu magistério não está conseguindo resolver nem o problema do Papa, que vocês estão explodindo, tá? Vocês estão rachando, vai haver um cisma na igreja. E aí, você é a favor de missa nova ou da missa antiga? Você é a favor do Vaticano II ou do outro Vaticano? Você é sede vacantista ou você é tradicionalista? E qual tradicionalista que você é? Você é contra a teologia da libertação? Ah, você é contra a teologia da libertação, né? Ah, tá. E a questão da renovação carismática? Você é contra ou a favor? Porque existe um celeuma enorme dentro da sua igreja. Não sei se você percebeu, ela está implodindo. Ela é uma igreja rachada. Só vocês que idealizam aquela igreja bonitinha, una, santa, católica e apostólica. Cara, cai na real, né? A sua igreja não consegue definir nada. E outra, a sua igreja, ela não tem a última voz. Ela não tem a última voz. Para vocês é sola eclésia. Para nós, sola escritura. Tá? Mesmo que haja divergência, assim como havia nos pais da igreja. Como você mesmo admitiu, se havia divergência nos pais da igreja sobre escatologia, é porque não existia um magistério infalível nos pais da igreja. Presta atenção, cai na real. Será que você não percebe isso? No comentário de São João Crisóstomo ao 1 Tessalonicenses 4, ele diz, abre aspas para São João Crisóstomo, não diz que seremos levados ao céu, mas ao encontro do Senhor, porque Cristo está para descer à terra e nós, correndo ao seu encontro, seremos levados a ele como que em um cortejo real. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, 20:20, afirma. Você percebeu, Bernardo, que isso que Crisóstomo crê é o arrebatamento pós-tribulacionista? Aquele arrebatamento que você falou que não existia na Bíblia? E aí? Você já mudou de ideia? Você vai mudar quantas vezes de ideia? Rapaz, que vergonha desses caras, meu. É só ganhar dinheiro mesmo, ganhar likes. Então eles ficam jogando esse monte de besteira, né? Falando um monte de besteira que nem se preocupa em estudar, em pesquisar e sai falando, né? Um monte de asneira aí. Mas tem gente que crê, tem gente que acredita em tudo. Tem gente que acredita até no Henrique Cristo. Não vai acreditar no gordinho aqui? Lógico que vai. A ressurreição dos mortos ocorrerá no mesmo momento da vinda de Cristo, quando ele julgar os mortos e os vivos, né? Calvino gostava muito de Agostinho, né? Você podia seguir também. Então, assim, essa teologia do arrebatamento secreto é apenas um consolo ilusório, uma espiritualidade frágil, que não conhece Bíblia. Não, quem conhece é você, é claro, né? Claro. É você que falou que não existia arrebatamento na Bíblia e depois teve que se contradizer, afirmando o arrebatamento pior, um arrebatamento pós-tribulacionista que você disse que não existia. É você que conhece, Bernardo. Você tem toda a razão. Teme a cruz e deseja escapar do sofrimento, se for. Teme a cruz e deseja escapar do sofrimento. O problema é que a grande tribulação não foi feita para a igreja. Ela foi feita para o mundo, para os ímpios. Foi para isso que a grande tribulação foi feita, não, será feita, né? Ocorrerá no futuro. Então ele precisa aprender muito. É um besteirol em cima de outro. Gente, poderia falar mais sobre doutrina dispensacionalista, mas por enquanto é só para corrigir esse monte de asneira que esses caras ficam falando aí e ficam falando de coisas que não sabem, que não entendem, que nunca estudaram, né? Infelizmente. Eu sei que eu tenho vários irmãos que são pós-tribulacionistas, amilenistas, algumas coisas eu até concordo com eles, eu acho que tem fundamento,
que tem plausibilidade. Agora, a maioria das coisas não, por isso que eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista, né? Mas eles são meus irmãos. Essas doutrinas não são doutrinas essenciais. Não vai levar ninguém nem para o céu nem para o inferno se você crer ou professar, tá bom? É bom deixar bem claro isso aqui. Apesar de que o outro lado nos vê como hereges, né? É bom também deixar isso bem claro. Mas nós seremos arrebatados, queira ou não, haverá um arrebatamento. Está lá na palavra de Deus. Agora, eu quero deixar aqui para o Bernardo um desafio. Se você acredita como Crisóstomo, que você acabou de me citar aí, que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares e depois nós voltaremos aqui na terra. Eu quero que você diga para mim quando que a promessa de Jesus do capítulo 14 de João terá cumprimento. Porque ele fala que ele vai preparar lugar, virá e nos levará. E estaremos para sempre com o Senhor. Ele foi preparar morada no céu. Tá? Ele não foi preparar morada nas nuvens, no céu, onde Deus habita. Aonde que vai se cumprir isso nesse arrebatamento que você acredita, ô Bernardo? Quando que João 14 irá se cumprir? Quando que Jesus vai cumprir essa promessa de vir nos buscar e levar para onde ele está? Ou seja, no céu. Fica aí um desafio para você. E eu não vou apostar dinheiro não, tá? Você não vai perder dinheiro comigo não. Gente, é isso aí. Desculpe aí a ser tão incisivo, mas o contexto exige que nós sejamos incisivos em alguns momentos, né? Mesmo porque não dá para aguentar tanta besteira, tanta heresia assim de católicos que não entendem o que falam. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente também. Tchau!